precisamos falar dele? Olha, o que menos me surpreende não é ele. O que menos me surpreende, eu já falei isso aqui na abertura, ele está na dele, tá? Ele não vê resistência, ele vai em frente. O que está vendo? Omissão, está vendo improbidade, o judiciário não está nem aí, justiça eleitoral nem aí, a mídia hipernormaliza, tá? Então, o Pablo Marçal é aquilo, na minha opinião, aquilo que o Steve Bannon previu. Vocês ainda terão saudades do Trump. Steve Bannon é um dos líderes, foi um dos precursores da alt-right, dessa alt-right internacional. Ele sabe do que estava falando, da agenda programática dessa direita internacional que ganha lá, vocês viram na Alemanha, né? Em Turíngia e Saxônia, o Alternativa à Alemanha, os nazistas ganham a eleição lá, estão chegando ao poder. Tá? Então, há um crescimento. O que mais surpreende é a ausência de resistência e como estão deixando esse cara seguir em frente. Quando você vê lá uma Júlia Dualib, lá na Globo News, falando sobre a metodologia de Marçal, e a culpa é dos concorrentes que caem nas suas provocações. Ela falou isso. Aliás, a Globo News está no modo hipernormalização. E também o Otávio Guedes, né? Falando que os eleitores que gostam do Marçal, como eleitores que gostam do Marçal, é essa a questão, eles gostam porque reflete a decepção com a política. Cravou Otávio Guedes. Enquanto isso, vocês sabem que tem uma lei, a 9.504/1997, que desobriga os veículos de comunicação a incluírem em debates candidatos de partidos que não tenham pelo menos 5 deputados eleitorais. O partido do cara não tem ninguém, não tem nenhuma representação na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, ele desfila diante das câmeras, está lá nas telas, não obstante a existência dessa lei. Por quê? Porque ele alopra a política. Esse conceito de alopragem política é a primeira coisa. Porque ele produz conteúdo, ele produz debate, né? Controvérsia, polêmica no sentido Lucianta Gimenez, né? Polêmica, né? No Super Pop lá, Lucianta Gimenez. Polêmica. Quer dizer, ele cria conteúdo, ele cria acontecimentos. Tá? Em primeiro lugar, isso. E a gente vê aí, o cara subiu, pula 7 pontos. A Real Time deu aí, Marçal tem 21, Nunes e Boulos 20. O cara deu um salto de 7 pontos percentuais. Ele sabe gerar buzz, diz aqui o Matheus Câmara. Tá? E você vê pesquisas real time, a mídia progressista tenta negar ou racionalizar. Está em processo de negação. Fala o quê? Ele é tigrão no primeiro turno, mas ele vai ser tchutchuca no segundo turno. É essa maneira como vem o cara. Tá? O problema de caras como esses é que não importa quanto você denunciar. Mas é criminoso, as relações com o PCC. Dá um Google e ouça o áudio do Marçal na Polícia Federal. Repete como mantra nos programas do Boulos. Não cola, parece que ele ganha mais luz própria. É necessário um cara cascudo mesmo. Tem que ser um cara grosso, filha da puta mesmo, para enfrentar esses caras. Então, olha, essa opinião, esse texto aqui, lá no cafezinho, eu recomendo dar uma olhada nesse texto aqui. Claro, eu não acho tudo isso que está falando aqui, que é o seguinte, posso estar sendo precipitado, mas são várias razões que fazem acreditar que Pablo Marçal será eleito prefeito de São Paulo.
Esse é um texto do jornalista Gabriel Barbosa, que ele tem pós-graduação na área de comunicação e marketing, tal. E ele fala dos cortes nas redes sociais, aquilo tudo que a gente já sabe, a estratégia, como ele domina com maestria a linguagem das redes sociais, tá? Que já foi superada, essa coisa de discutir plataforma, que não cola mais, que ele se tornou rebelde contra o sistema, contra os políticos, isso ok. A extrema-direita acabou pegando a alt-right, essa ideia de que eles são os disruptivos, eles são os revolucionários, os antissistemas, tá? Tudo bem, ok isso daqui, mas eu acho que isso aqui não funciona no vácuo. Só dá só cortes, só essa maestria que ele tem na linguagem das redes sociais, isso não explica só. É necessário, ele não está no vazio, no vácuo. Tá? Foi necessária uma engenharia social para ser construída. A gente está insistindo muito nesse conceito de engenharia social, por ver a quantidade de milhares de policiais militares se candidatando. É sargento, é coronel, é capitão não sei das quantas, pastor, bispo não sei das quantas, igrejas neopentecostais, a maneira como a direita, a extrema-direita ocupa a sociedade civil, desde conselhos tutelares. Isso está se espalhando, se espraiando pela sociedade. Já vem há alguns anos. Enquanto a esquerda só pensa no executivo. Então, isso funciona, em primeiro lugar, por causa disso. Tá? Até tem um texto aqui, deixa eu ver se eu que é bem interessante. Onde é que está? Não sei se eu vou achar aqui, que é um resumo desse trabalho Está aqui. Olha, a Folha de São Paulo às vezes publica coisa interessante. Do Conrado Rubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP. Esse parágrafo é a síntese da engenharia social, que é isso que impulsiona a gente como Pablo Marçal. Eu vou citar aqui esse parágrafo, do Conrado Rubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP. Tá? Vamos ver, me permitam ler. No varejo cotidiano de nossas indignações, perdemos de vista a magnitude do projeto. Ele está falando dessa engenharia social. Turbinar o colapso climático, multiplicar o fogo e o desmatamento, privatizar acesso às praias, anistiar golpistas, militarizar escolas, milicianizar polícias, legalizar milícias, armar milicianos, prender meninas estupradas e aliviar a pena de estuprador de meninas, violentar indígenas, afagar milicos, desinvestir em direitos, transformar a família constitucional em família colonial e patriarcal, transformar a jurisdição em negociação de direitos indisponíveis, legislação em alocação clientelista de orçamentos secretos, sufocar a capacidade governamental do executivo, que é esse parlamentarismo das emendas, orçamentário. Tá? Esse parágrafo faz a síntese dessa engenharia social que a extrema-direita vai fazendo, ocupando a sociedade civil. É o que dá força a fenômenos como esse. Mas tem outros fenômenos que desenvolvo aqui nesse artigo, que é a sociedade do cansaço. É uma questão cognitiva. Depois a gente, no domingo, vai desenvolver mais esse conceito da sociedade do cansaço, né? Porque a hipernormalização da mídia acabou reduzindo a eleição aos seus aspectos mais formais. Tem partido? Tem. Tem candidatos? Tem. Tem urnas? Tem. Tem voto? Tem. Tem resultado? Tem. Então é democracia. Democracia... Então, tem, além desse fator da engenharia social, tem esse de que ele é o produto
dessa aliança infernal que eu qualifico do ideário do empreendedorismo com as promessas de workshops imersivos de coach. Ele conseguiu essa conciliação. Empreendedorismo, a ideia do empreendedorismo com ideologia coach, de final, esses workshops imersivos de final de semana, tá? Por esse motivo, ela é produto desse conceito desse filósofo coreano, Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Por outro lado, essa hipernormatização é a linha narrativa necessária para justificar essa ideia de que houve uma tentativa real de golpe de Estado de 8/1, o que a gente chama aqui de invasão do Capitólio Tabajara, que a grande mídia deu pernas, quer dizer, naquele domingo ensolarado, uma domingueira ensolarada, preguiçosa, de repente as emissoras transmitem ao vivo uma tentativa de golpe de Estado e dão pernas a uma não notícia. Imagina, tentativa de golpe de Estado ao vivo no domingo, como se fosse partida de futebol. Eu não sei, as pessoas levam... Ou eu estou ficando muito louco, ou todo mundo ao meu lado, ao meu redor, está enlouquecendo. Não levar a sério aquilo como golpe de Estado. Então, é necessário aqui... Por que é necessário? Porque tem que normalizar esse cara, hipernormalizar, para dar a ideia de que, não, teve uma tentativa de golpe de Estado. Por que não deu certo? Primeiro, que o Joe Biden não salvou. Segundo, que as nossas instituições estão funcionando. Então, está aí o Xandão, o xerife que protege todo mundo. Então, para provar que as instituições estão funcionando, tem que fazer vistas grossas para um cara como esse. Não, está tudo bem, tudo normal, é um candidato, ele tem uma metodologia. Cabe agora aos adversários darem uma resposta, superar a metodologia dele. É isso que a gente ouve. Está tudo bem. Ah, mas o partido dele com o PCC, crime organizado, ele também, os negócios escusos. Não é teoria conspiratória. Tá? Com relação à sociedade do cansaço, que eu acho que tem muito que tem a ver com a evolução dos próprios debates televisivos. Isso daqui. Esse conceito desse filósofo coreano é mais ou menos o seguinte: ele parte de um princípio de que toda sociedade tem uma enfermidade, uma doença que é fundamental. A do século XX foram as crises bacteriológicas, a sociedade a sociedade imunológica. Agora a gente está vivendo outra enfermidade, a neurológica. Então a gente vive uma sociedade dominada pela depressão, déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe, síndrome de burnout. Então, não existe mais, na nossa sociedade, não há mais uma ameaça do outro, do estranho, tipo um vírus ou uma doença que invade a sociedade. Você pode falar, a primeira coisa que eu pensei ao ler esse texto, pô, mas e a Covid? Sim, mas vamos dizer assim, essa ameaça viral já foi normalizada porque já está dentro da indústria farmacêutica. Tá? Mesmo vamos dizer assim, a xenofobia, o estrangeiro que entra no nosso país, não, ele é apenas o cara que quer roubar o meu emprego. Ou a intolerância, o gay, o transexual, todos esses caras é tudo mimimi porque eles não aceitam a meritocracia. Eles não querem trabalhar. É tudo mimimi. Então, o outro desapareceu como estranho. Ele foi afastado. É o argumento do... então, esses tipos de enfermidades que a gente está vivendo, de cunho neurológico, é pelo excesso de positividade, não pelo excesso de negatividade, como era no século XX. Então, a gente vai desenvolver mais no domingo, porque aqui o nosso foco é outro. Então, é um tipo de sociedade que, pelo tipo de trabalho que se vive,
precarizado, baseados em plataformas digitais, trabalho corporativo fragmentado por jobs, a gente vive num cansaço permanente e uma mistura de hiperfoco com dispersão cognitiva. Tá? É uma combinação paradoxal. Acho que o grande exemplo é essa moda de você ouvir mensagem de áudio acelerada no WhatsApp, ou acelerar vídeo. E o sucesso da linguagem de cortes. São sintomas dessa sociedade do cansaço. Então, vamos dizer assim, cada vez mais você tem eleitores dispersos, tá? Limítrofes. Todos nós temos déficit de atenção. Maior ou menor grau, estamos dentro de um espectro. Pelo cansaço, pelo excesso de positividade. Numa situação dessa, a linguagem do Pablo Marçal é perfeita. Ainda mais porque ele sabe que a linguagem dos debates da TV estão cada vez mais engessados. Não sei se vocês perceberam que ao longo dos anos os debates nas TVs vão se tornando cada vez mais engessados. Poucos minutos ou segundos para réplicas, tréplicas. Ninguém, na verdade, nunca conseguiu expor suas plataformas e projetos de governo. Não dá tempo. Por que não dá tempo? Por que os debates na TV ao longo das décadas foram se engessando cada vez mais? Sociedade do cansaço. Porque as televisões sabem que ninguém mais tem paciência, tem foco para ficar vendo plataforma, discutindo plataformas e propostas. Quando quebra o pau é que é legal. Então, todo o engessamento foi nesse sentido. Pablo Marçal viu essa... É a estratégia alt-right, de explorar todas as lacunas, todos os pontos fracos em legislações, em leis, em sistemas. E ele faz isso, Pablo Marçal, com maestria. Tá? Ele é o reflexo dessa sociedade do cansaço. Tá? Aqui você vê, né, esse filósofo coreano, o livro Sociedade do Cansaço, tá? E como ela, ao perder o sistema imunológico, ela simplesmente não consegue mais combater aquilo que é estranho, aquilo que vem para dentro dela. É o que dá para ver aí com esse fenômeno do Pablo Marçal. Não há resistência alguma. Alguma. Ou por omissão ou por hipernormalização. Tá? É um livro, a gente no domingo vai discutir mais conceitualmente essa ideia de sociedade de espetáculo do Byung-Chul Han. Tá? Agora, né? Now, quer dizer, o que temos são esses debates cada vez mais engessados. É aí que o Pablo Marçal entrou, ele sentiu isso. Quando ele faz cosplay do próprio meme dele, com o dedo fazendo o M estilizado, é isso. Tá? E, ao mesmo tempo, o Marçal, a mídia hipernormaliza porque ele é o personagem necessário, tem que hipernormalizar para manter essa narrativa de que houve uma tentativa real de golpe de Estado. Essas imagens que a gente viu não foram depredações. Alguns mais, assim, não, por uma hora eles ocuparam o Estado. Então, para mostrar que as instituições estão funcionando, que vivemos numa democracia plena, tem que aceitar o Pablo Marçal. Tem que aceitar. Ele é mais um candidato. Vivemos numa democracia nórdica. Tanto essa estratégia dele, vê nos bastidores lá do Roda Viva, isso que aconteceu. Como constranger o Pablo Marçal, assim, é um cara de pau, é assim. Ele naquelas fotos, são fotos protocolares, né? Em que posou ao lado aqui da Malu Gaspar e ou melhor, a Malu Gaspar e a Vera Magalhães, que é a apresentadora do Roda Viva, aquelas fotos protocolares assim, pós-programa, né, para ficar no arquivo, tal. Então os debatedores posando ao lado, ele de repente saca da sua carteira de trabalho, que virou um meme contra o Boulos, né, naquele debate, se não me engano, da TV Gazeta, né? Foi da TV Gazeta? Não sei se, acho que foi, não sei quando onde. Não, foi em outro. Na TV Gazeta foi o anterior da TV Gazeta, tá?
sacou da... Não sei se foi... Eu sei, meu, mas sacou da carteira de trabalho. Aí a Vera Magalhães e a Malu Gaspar saíram andando. Não queriam sair na foto com ele. Eu não vou participar desse meme dele, né? Causou embaraço ali, mal-estar. É um cara de pau. É um cara de pau. E se sou ele, faria a mesma coisa. Porque não há resistência. Por esse tipo de atitude, ele deveria ser punido. Tira do ar o programa, não vai mais ao ar. Ele foi punido por uma atitude que não é ética. Se a gente vivesse numa sociedade com um sistema imunológico normal, isso criaria constrangimento. Então não vai mais para o ar o programa do Pablo Marçal, porque ele rompeu regras, não cumpriu exigências éticas, tal. Foi do Estadão, né? Foi no debate do Estadão que ele mostrou lá a carteira de trabalho, virou um meme. Marketing de guerrilha. Então acabou saindo a Malu Gaspar e a Vera Magalhães na foto dele mostrando a carteira de trabalho. Numa sociedade saudável, isso causaria espécie, para dizer uma palavra mais sofisticada, mais assim, legalzinha, causaria espécie. Então baniria, o cara seria banido. Se faz isso num reality show, olha, é incrível. Então é a sociedade que permite, isso que me surpreende. Pablo Marçal não me surpreende, porque ele finalmente, para terminar esse papo aqui, finalmente ele conseguiu, ele é a evolução, porque ele tem aquilo que faltava para o Bolsonaro. O Bolsonaro era um capitão da reserva que fazia o tiozão do churrasco. Tá? Ele apoiava neopentecostais e as privatizações, a ideologia neoliberal, por conveniência, não que ele acreditasse, ele sempre viveu à sombra do Estado. Por oportunismo. Ele nunca acreditou nessa ideologia. Ele não acredita nisso, não acredita em nada, a não ser a família dele se ele complutar. É o sushi aqui mesmo, até apareceu o sushi. Elocupletar, né? A família se elocupletar. Ele só pensa nisso, no clã. Agora, finalmente, conseguiram a conexão entre o hardcore bolsonarista com a Faria Lima. Por quê? Porque Pablo Marçal, ele é orgânico. Digamos assim, um intelectual orgânico da ideologia do empreendedorismo e coach motivacional, que é o que move a Faria Lima. É o elo que faltava. E quando ele fala, né, eu vou triplicar a guarda metropolitana, eu vou triplicar e dar fuzil para todo mundo. Isso é música para Faria Lima, porque é o que eles esperam, o Estado sendo reduzido ao seu mínimo, que é repressivo. Essa é a única função a qual o Estado tem que ser reduzido, repressor. O resto privatiza tudo. Ele falou isso, eu vou enxugar a máquina da prefeitura, né? Enxugar a máquina da prefeitura. Isso soa Faria Lima como música. Faria Lima gosta, Globo também gosta. Claro, né? Então, daí essa hipernormalização toda. E aí, o que vem agora? Vem aqui o Xandão, temos que falar do Xandão. Olha,